Boa noite, igreja. Tudo bem com vocês? Mais uma vez, um privilégio poder estar aqui, compartilhando a palavra. E eu quero, como eu fiz no primeiro culto, agradecer publicamente a Deus pela bênção que Ele deu para mim e a minha esposa, que é a nossa filha Julieta. Então, como eu fiz no primeiro culto, quero agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito. E isso é uma coisa que alegrou muito a nossa vida. E eu dizia também que filhos, né, quando você passa por essa experiência, algo que você é transformado, você muda, né, e até a nossa compreensão do amor de Deus muda. Quando a gente tem um filho, a nossa compreensão do que é o amor de Deus muda, e nós que somos cristãos, a gente procura ver Deus em tudo, a gente também vê Deus nesse milagre do que é a vida, que é algo magnífico, né? Então, eu até dizia assim, antes eu via, às vezes tinha alguma apresentação das crianças, algo tão simples, os pais todos ali encantados, a criança só mexendo um pouquinho, eu não entendia, né? Eu falava, não, aqui, né, os pais ficam ali, não estão fazendo nada, mas agora minha filha, qualquer ruído novo que ela faça, esses dias ela conseguiu pegar o pé, então já, amor, vem ver, ela pegou o pé, então qualquer coisa que aconteça, a gente fica ali bobo em cima. Então, agradeço a Deus por isso, por essa bênção, e que a gente possa continuar enxergando Deus em tudo que Ele está fazendo nas nossas vidas. Amém? Quero compartilhar um pouco da palavra de Deus. Como eu disse, é sempre uma responsabilidade grande estar aqui em cima, né, falando sobre a palavra de Deus, até porque nós temos um doutor agora, né, que é o Diego, o pastor Diego, homem muito sábio, que estuda muito e é doutor. Então, eu tenho uma faculdade, mas é de engenharia, então não tem, né? Então está bem distante do que um doutorado de teologia. Mas assim, graças a Deus, eu tenho aprendido muito com o pastor, e creio que Deus pode usar a mim, a você, para compartilhar das verdades da palavra dele, e eu espero que isso possa falar no teu coração nessa noite. Eu gostaria que você pudesse abrir a palavra de Deus lá em Gálatas 3. Gálatas 3, a partir do versículo 1. Gálatas 3, a partir do versículo 1, diz o seguinte: Ó Gálatas insensatos, quem os enfeitiçou? Não foi diante dos seus olhos que Jesus Cristo foi exposto como crucificado? Gostaria de saber apenas uma coisa: foi pela prática da lei que vocês receberam o Espírito, ou pela fé naquilo que ouviram? Será que vocês são tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, querem agora se aperfeiçoar pelo esforço próprio? Será que foi inútil sofrerem tantas coisas? Se é que foi inútil, aquele que lhes dá o seu Espírito e opera milagres entre vocês, realiza essas coisas pela prática da lei ou pela fé com a qual receberam a palavra? Considerem o exemplo de Abraão. Ele creu em Deus e isso lhe foi acreditado como justiça. Amém? Vamos orar mais uma vez? Deus, muito obrigado, Pai, obrigado pela oportunidade e pela palavra. Deus, que a Tua palavra possa realmente alcançar os corações. Nós sabemos que existe um espaço, um vazio em nosso coração, em nossa alma, que só é preenchido pelo Senhor. Que nessa noite, meu Deus, todas as nossas angústias, os nossos desejos, sejam, meu Deus, respondidos e preenchidos com a Tua palavra, Deus. Que o Senhor possa alcançar todos os nossos anseios através dela, Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém. Paulo, que escreveu essa carta, era aquele que guardava todas as leis judaicas. Até o encontro com Jesus, né, Paulo era esse homem. E Paulo escreveu essa carta para combater algo que estava sendo disseminado no meio deles, no meio dessa igreja, que Cristo não era o suficiente para a salvação, que eles precisavam também guardar a lei. Então, Paulo olha para essa igreja e vê o que acontece ali, que eles estão usando Cristo para a salvação, mais as obras da lei.
circuncisão, guarda dos sábados e as demais outras coisas culturais do judaísmo. E interessante que essa é a única carta que Paulo não inicia com uma saudação. Geralmente Paulo inicia se apresentando: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, graça e paz. E aqui não, Paulo vai direto para a exortação. A gente pode ver, possivelmente Paulo não via, estava angustiado, talvez irado, com o que estava acontecendo naquela igreja, e ele não começa com essa parte, graça e paz, Paulo, não, ele já começa confrontando uma visão distorcida que eles tinham de Jesus e da sua obra por eles. E ele começa dizendo: ó Gálatas insensatos, quem os enfeitiçou? Era tão absurdo aquilo que Paulo estava vendo acontecer nessa igreja, que Paulo diz o seguinte: não que vocês estão literalmente enfeitiçados, mas parece um feitiço. Parece assim, que não é uma coisa racional, que depois de tudo que eu falei, depois de tudo que foi ensinado, vocês estão voltando às velhas práticas daquilo que não é o evangelho. Então Paulo olhava para aquilo e parecia um feitiço, de tão absurdo que ele considerava. E isso é uma das coisas mais frustrantes para um mestre ou um professor. Imagine você, um professor, talvez universitário, que dedica a sua vida a algo, a uma matéria, a um estudo, e ele lá ensina durante 5 anos os seus alunos. E depois de 5 anos, quando os seus alunos estão se formando, ele vai perguntar sobre tudo que ele ensinou e os alunos falam tudo ao contrário. Então, não existe nada mais frustrante para um professor, para um mestre ou para um pastor, né? Um pastor que às vezes dedica a vida. No caso aqui nós temos o apóstolo Paulo, mas em um outro contexto, um pastor que dedica a vida em uma igreja, né? Nós vemos aqui o pastor Diego, já há mais de 10 anos dedicado aqui na igreja, estudando e pregando a mesma coisa, tá? Não é que no primeiro ano ele pregava algumas coisas e agora ele prega outra, não. Ele está há mais de 10 anos pregando a mesma mensagem, a mensagem do evangelho. E quando a gente às vezes se depara com algumas situações ou com algumas coisas, a maior frustração que o pastor pode ter é saber que às vezes a pessoa que está há anos o escutando não entendeu nada, ou está fazendo tudo ao contrário. Então, isso realmente é frustrante para os mestres, para os professores, e também um alerta para a gente. Assim como Paulo alertava aos Gálatas, que nós possamos realmente abrir os nossos olhos, porque Paulo encoraja os Gálatas a manter os seus olhos firmes em Jesus. Aparentemente, qualquer coisa os iludia, os enfeitiçava. Qualquer doutrina diferente, ou aqui no caso, que o que era mais forte é essa coisa da lei dos judeus. Cristo não bastava, eu também deveria seguir a lei. Seus corações pareciam pertencer a Cristo, mas suas mentes eram levadas por ideias erradas e antibíblicas. E assim muitas vezes nós também, nosso coração está entregue a Cristo, mas a nossa mente é tomada por muitas ideias que não compactuam com o evangelho. E nós precisamos ficar alerta quanto a isso, porque isso é um sinal de imaturidade espiritual. Assim como uma criança, como eu falei, que qualquer coisa que você colocar na boca dessa criança, ela vai comer. Assim também são aqueles que são os crentes, os evangélicos, os cristãos que são crianças espirituais. Qualquer coisa que é colocado para eles, eles absorvem. E nós precisamos crescer espiritualmente. É natural para pessoas que estão começando a sua caminhada com Cristo, que estão começando a estudar a palavra de Deus, ter muitas dúvidas. E às vezes aceitar muitas coisas que destoam do evangelho. Mas depois de anos, de algum tempo caminhando e ouvindo a palavra de Deus, nós precisamos saber diferenciar o que é alimento de Deus e o que não é. O que é a palavra de Deus, o que é evangelho e o que não é evangelho. Nós precisamos parar de perguntar
para o pastor, o que eu posso ou não posso fazer. Não, agora eu cresci espiritualmente. Assim como nós crescemos, né? Somos adultos, nós somos responsáveis, nós sabemos as consequências daquilo que nós fazemos. Também espiritualmente, a partir do momento que nós adquirimos uma maturidade, nós também somos responsáveis por isso. Não é o pastor que é responsável por você. Não é o pastor que diz o que você pode, o que você não pode fazer. Nós temos um pastor que aponta o caminho, que prega a mensagem, mas nossa fé está firmada em Cristo. Nós não temos um guru da fé, que nos diz tudo o que devemos fazer ou não fazer. Então, a partir do momento que nós adquirimos uma consciência madura na fé, é assim que nós agimos. Não, eu sou responsável por aquilo que eu faço em Cristo. O Espírito Santo habita em você, habita em mim, e nós precisamos estar atentos para não sermos levados, como eu falei, com ideias para longe daquilo que é o verdadeiro Evangelho de Cristo. Porque hoje nós temos mensagens bíblicas e mensagens que não são bíblicas. Nós temos coisas que são o Evangelho e coisas que não são o Evangelho. E nós precisamos estar atentos àquilo que a palavra de Deus diz que é distorções da mensagem, distorções do Evangelho, e aquilo que a palavra também diz que falsos mestres seriam levantados entre vocês. Então aqui eu não estou apontando ninguém como falso mestre, mas nós precisamos estar firmados na palavra para que em nenhum momento nós sejamos levados, confundidos com coisas que não pertencem a Cristo. E que você não se engane, que os falsos mestres estão dentro da igreja e não fora. Né? Pessoas que não estão na igreja, estão pregando coisas completamente aquém do Evangelho, isso naturalmente a gente já não considera como mensagem para a gente. Mas nós temos dentro das igrejas aqueles que pregam aquilo que não pertence ao Evangelho. Então, Atos 20, 29 e 30 diz o seguinte: sei que depois da minha partida, lobos ferozes penetrarão no meio de vocês, e não pouparão o rebanho. E dentre vocês mesmos se levantarão homens que torcerão a verdade, a fim de atrair os discípulos. Então, homens que torcerão a verdade, a fim de que atrair discípulos para si próprio. Então, isso é muito claro em muitos contextos, onde a gente vê pessoas que dizem aquilo que as pessoas querem ouvir, simplesmente para atrair discípulos para si. Então, alguns pontos importantes nós precisamos observar sempre na pregação da palavra. E são coisas que são fundamentais e importantes que devem estar no púlpito das nossas igrejas. Primeiro, mensagens que talvez nunca falem contra o pecado. Nós precisamos estar atentos a isso, porque o combate ao pecado é algo que tem que estar no púlpito das nossas igrejas. A Bíblia é clara em relação à natureza do pecado e a sua separação do relacionamento com Deus. Romanos 3, 23 diz: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, ignorar esse tema pode trazer uma falsa sensação de segurança espiritual. Não é que nós não pecamos, mas se nós pecarmos, Deus é fiel e justo para nos perdoar. Então, o arrependimento ao pecado, desde João Batista, arrependam-se. Isso tem que estar no culto das nossas igrejas. Outra coisa que não pode acontecer é uma palavra que nunca toma uma posição também sobre a santidade. A santidade é um atributo fundamental de Deus e um chamado para todos os cristãos. Nós precisamos falar sobre a santidade, porque isso reflete o caráter de Deus. Efésios 4, 22 e 24 diz o seguinte: quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça
e em santidade provenientes da verdade. Então, nós tínhamos um velho jeito de viver, agora nós temos um novo jeito de viver. Aquele que enganava não engana mais, o que mentia não mente mais, o que roubava não rouba mais. O pecado é abandonado e nós temos uma vida de santidade, uma vida separada dessas coisas. Não é separada do mundo, não é aquém das pessoas do mundo, né, as pessoas que não estão na igreja, mas é separado. Uma nova forma de viver, uma nova forma de pensar, uma metanoia, uma mudança de pensamento. É isso que acontece. Outra coisa, nós precisamos sempre estar atentos. A palavra de Deus que deve estar no púlpito é a palavra toda, é a Bíblia completa. Nós não podemos ter partes, simplesmente pregar partes da palavra de Deus. Como nós temos aqui o estudo da grande história, né, que é uma ideia de que a Bíblia é toda uma grande história, onde você estuda lá desde Gênesis e Apocalipse, entendendo como toda a história ela se completa. Então, o Antigo Testamento é essencial, partes complicadas da Bíblia é essencial para a pregação do Evangelho, partes que geram conflitos nas nossas vidas, partes polêmicas. Então, nós não escolhemos as mensagens que nós queremos pregar, ou que são mais agradáveis a nós, mas nós precisamos pregar a Bíblia como um todo. É assim, quando o pastor pega um livro para ensinar aqui, que ele pega do início ao fim, vocês podem ver que não existe partes da Bíblia que ele vai pular. Ele vai falar sobre todos os temas assim. Quando chegar naquele momento, seja um tema polêmico ou não, nós precisamos meditar na palavra como um todo. Então, igrejas saudáveis, igrejas que pregam o Evangelho, pregam a Bíblia toda, e não aquilo que convém a eles. Também nós precisamos estar atentos a líderes e pastores que não pregam o que vivem. Isso é muito importante, porque a Bíblia adverte sobre a importância de líderes serem exemplos, lá em 1 Timóteo. Então, quando líderes, pastores vivem sem arrependimento, isso compromete a credibilidade do ministério. Então, não significa que líderes, pastores não têm pecado. É óbvio que todos nós pecamos e ainda pecamos, mas devem ser pessoas que têm a sua vida firmada no Evangelho e no arrependimento, e firmado nos princípios bíblicos. Isso é muito importante. Também nós devemos estar atentos a mensagens que muitas vezes se voltam contra a própria igreja institucional. Eu sei que as críticas à religiosidade, à hipocrisia da igreja são importantes, principalmente para a gente que está vivendo como igreja. Nós precisamos falar sobre isso, tirar a religiosidade do nosso meio, mas muitas vezes nós vemos um discurso, simplesmente um discurso para separar e para dividir a igreja, que não traz crescimento nenhum, apenas uma crítica à igreja institucional, como se essa igreja não servisse mais para nada. Então, agora, eu sou a igreja, eu que faço o meu momento espiritual, e as igrejas estão todas erradas, as igrejas estão todas corrompidas. A igreja do Senhor, ela está distribuída pelo mundo, e é uma igreja santa, uma igreja que guarda a palavra, e algumas exceções, ou várias exceções que existem no meio da igreja, não pode ser generalizado pela igreja toda, pelo trabalho que a igreja vem fazendo no mundo há séculos, seja trabalho educacional, trabalho de combate ao mal, trabalho também de alcançar os desabrigados, enfim, tem inúmeros trabalhos que a igreja tem feito. A igreja tem perseverado, foi perseguida muitas vezes. Então, a igreja de Cristo, a igreja verdadeira, é uma igreja santa, é uma igreja viva, e ela está aí hoje. Também devemos ficar atentos a mensagens que são unicamente motivacionais, positivas. Mensagens que apenas buscam motivar, sem trazer o arrependimento. Ou seja, uma mensagem de prosperidade, uma mensagem que pode trazer uma frustração para você no futuro,
aonde eu digo que você vai prosperar, eu digo que você vai vencer, e a vitória não vem da forma que você pensa, e a prosperidade não vem da forma que você pensa, e você se frustra com Deus, quando foi o mensageiro que passou a mensagem errada. Então, nós somos mais do que vencedores, através de Cristo Jesus, e não é porque nós prosperamos, ou porque nós nos sentimos felizes, não, é porque nós sabemos que apesar de todas essas coisas, apesar de todas as dificuldades que nós passamos em Cristo, nós somos mais do que vencedores, e é isso que nós devemos crer, e não simplesmente buscar a Deus por uma recompensa, porque é isso que muitas vezes essas mensagens motivacionais nos causam. Nós buscamos, nós doamos, nós contribuímos por uma recompensa. Eu sempre falo, quando eu vou falar de dízimo, de oferta, que é algo bíblico, é algo que deve acontecer. O Pedro falou aqui sobre dízimo e oferta, mas é muito fácil eu falar para você, dá que você vai receber 10 em troca. Né? Qual lugar que traz esse rendimento? Então, se você der 1, você vai receber 10. Deus vai te abençoar 10 vezes. Deus até pode. Mas o desafio que eu sempre faço é, se você tem um pouco, abra mão de uma parte para abençoar a casa de Deus. Eu estou disposto a ficar com um pouco menos para abençoar a casa de Deus e não dobrar o que eu tenho. Então é esse o nosso pensamento. Não é o pensamento de eu preciso mais, não, eu abro mão. É assim que nós abençoamos. Abençoamos a casa de Deus, abençoamos o próximo. Nós precisamos abrir mão de uma parte em prol do próximo. Igrejas que muitas vezes em seu discurso negam a divindade de Jesus, por mais absurdo que possa parecer, cada vez mais tentam empurrar Jesus como um simples profeta, mas não um Deus. A divindade de Jesus é o fundamento essencial da fé cristã. Negar essa verdade compromete a natureza do Evangelho e a esperança da salvação. Não existe salvação sem o Cristo divino. O Cristo simplesmente homem, humano, não existe salvação. É Cristo 100% homem, 100% Deus. Cristo divino é através dele que nós recebemos a salvação. Sem o Cristo divino, todos nós estávamos condenados ao inferno. E por fim, nesses pontos, igrejas que colocam o peso da lei e do próprio esforço sobre os cristãos. Então é claro que eu falei sobre o pecado, sobre a santidade, mas em alguns contextos talvez a mensagem que chega sobre os cristãos são: você precisa sustentar a salvação com as suas obras. Se você não orar o suficiente, se você não ler a Bíblia o suficiente, se não for santo o suficiente, você pode perder a sua salvação. Coloca um fardo pesado sobre as pessoas que elas não podem carregar. Todos aqui que já tentaram se sentir salvos por sua dedicação à leitura da palavra, à oração, à santidade, com certeza se frustraram. Não é por aí a salvação. A leitura da palavra, a oração, a santificação é algo lindo e belo que acontece no coração daqueles que receberam a Cristo e receberam a salvação de graça, sem exigir nada em troca. Deus não te dá a salvação para que você passe a ler a Bíblia inteira. Deus não te dá a salvação, vou te dar a salvação, mas você precisa orar 3 horas por dia. Deus não faz isso. Deus diz assim: meu filho, eu te escolhi e a salvação é tua, é gratuita. E em resposta a esse amor, eu oro, eu leio a palavra de Deus. Como eu falei, nós amadurecemos, eu não sou mais uma criança na fé. Eu entendi, Senhor, que eu não preciso de uma lei, de uma regra que me peça para orar e para ler. Eu não preciso carregar a Bíblia como um amuleto. É uma vida pessoal com Cristo. Mateus 23:4 diz o seguinte: eles atam fardos pesados e os colocam sobre os ombros dos homens, mas eles mesmos não estão dispostos a levantar um só dedo para movê-los. Ou seja, aqui os fariseus, os mestres da lei, que faziam isso, na verdade eles colocavam isso para que as pessoas fizessem, mas eles não faziam nada, não estavam dispostos a levantar um dedo só para mover, para fazer isso.
Mateus 23, 13 a 15. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas, vocês fecham o reino dos céus diante dos homens. Vocês mesmos não entram, não deixam entrar aqueles que gostariam de fazê-lo. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas, vocês devoram as casas das viúvas e, para disfarçar, fazem longas orações, por isso serão castigados mais severamente. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas, porque percorrem terra e mar para fazer um convertido, e quando conseguem, vocês o tornam 2 vezes mais filho do inferno do que vocês. Ou seja, esses fariseus, mestres da lei, naquela época, ou hoje falsos mestres, aqueles que sobrecarregam o povo e levam mensagens que não são do evangelho sobre eles, são homens que se perderam no caminho ou que nunca conheceram a Cristo. Mas graças a Deus que nós estamos aqui, podemos meditar sobre isso. No versículo 2 e 3 do texto que nós lemos em Gálatas, Paulo confronta o afastamento deles do princípio da fé, assim como nós já estávamos falando. E ele diz: gostaria de saber apenas uma coisa: foi pela prática da lei que vocês receberam o Espírito ou pela fé naquilo que ouviram? Será que vocês são tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, agora querem se aperfeiçoar pelo próprio esforço? Ou pela carne, pelo esforço da carne? Então, essa é uma exortação de Paulo. Será que vocês, que começaram pelo Espírito, querem realmente agora aperfeiçoar pelo seu próprio esforço? Por aquilo que vocês fazem? Nós precisamos ter uma fé simples e contínua e permanente em Jesus. É assim que nós conseguimos continuar. Isso expõe uma das diferenças fundamentais entre o princípio da lei e o princípio da graça. Sob a lei, nós éramos abençoados e crescemos espiritualmente por merecer. Mas sob a graça, nós somos abençoados e crescemos espiritualmente simplesmente ao crer e receber. Então eu creio e recebo. É assim que nós vivemos, sob a graça, sob algo que é dado gratuitamente. Então é impossível receber a salvação pelas obras da lei, porque o Evangelho é a mensagem e o poder de Deus que pode salvar pessoas ruins. O Evangelho é a mensagem e o poder de Deus que pode salvar pessoas boas. Nós sabemos que todos pecaram, mas na ótica da sociedade, talvez nós vamos olhar para algumas pessoas e dizer: essa é uma boa pessoa, e essa é uma má pessoa. E o Evangelho é a mensagem que alcança ambos. Tanto a pessoa boa, que todos podem dizer: esse é um cara justo, que cumpre todas as regras, é um cara que todo mundo gosta, e não conhece o Evangelho, mas ele carece de Jesus Cristo. Ele precisa conhecer Jesus. O Evangelho é a mensagem que pode alcançar essa pessoa. E ele dizer: Senhor, eu me arrependo e entrego a minha vida ao Senhor. Da mesma forma, o Evangelho é a mensagem que pode alcançar aquele cara que todo mundo olha e fala: esse cara faz tudo errado, esse cara não vale nada, esse cara engana todo mundo. Se ele for alcançado genuinamente por Jesus, Jesus se revelar a ele, esse poder, essa mensagem também está aqui para salvá-lo. Amém? A salvação é somente e exclusivamente pela fé em Jesus Cristo. E Paulo continua e faz uma pergunta para os Gálatas: foi tudo em vão? Será que foi inútil sofrerem tantas coisas? Nós sabemos que Paulo sofreu muita perseguição, foi apedrejado. Paulo passou por muita dificuldade, e talvez muitas igrejas ao qual ele passou e ensinou também sofreram perseguições e sofreram dificuldades. E o que ele está dizendo e a gente pode trazer para nós: será que foi tudo em vão que nós vivemos? Que você já passou até aqui?
Vocês estão se lembrando de tudo que Cristo fez, de tudo que Deus fez, de tudo que Deus fez na tua vida, de tudo que Deus te livrou, de toda a palavra proferida? Foi tudo em vão? Agora vocês querem se justificar pelos seus próprios atos? No versículo 5, Paulo pede que examinem a fonte da obra do Espírito e diz: aquele que lhes dá o seu Espírito e opera milagres entre vocês, realiza essas coisas pela prática da lei ou pela fé com a qual receberam a palavra? Quem ofereceu o Espírito Santo? Foi através da tua força? Deus forneceu o Espírito Santo em resposta à fé. Milagres são realizados pela fé. Então a pergunta é: vocês acreditam que vocês são abençoados pelo aquilo que vocês fazem ou pela fé que vocês têm? No versículo 6, Paulo traz Abraão. Considerem o exemplo de Abraão. Ele creu em Deus e isso lhe foi acreditado como justiça. É interessante ele trazer Abraão e falar sobre Abraão. Abraão, que é considerado o pai da fé. Abraão antecede a lei. A lei foi entregue a Moisés alguns séculos depois. E Abraão não foi salvo pela lei, mas foi salvo pela fé. Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado como justiça. Essencialmente existem dois tipos de justiça. Justiça que realizamos por os nossos próprios esforços e a justiça que nos é imputada pela obra de Deus quando cremos. Quando nós cremos em Jesus, nós somos justificados. E Abraão assim foi, e não por aquilo que ele fez, mas pela fé. Então, caminhando aqui para a parte final da mensagem, quero falar um pouquinho sobre Abraão e sobre como Abraão exerceu essa fé, para que a gente possa aprender e também entender como nós podemos caminhar numa fé como a de Abraão. O que nós podemos fazer? A Bíblia diz que, como eu falei, que Abraão foi o pai da fé. Isso significa que todos nós, de alguma forma, somos descendentes espirituais de Abraão. Todos nós que agimos, cremos em Cristo e agimos com fé. Apesar de ser chamado pai da fé, Abraão não era perfeito. Mas sua fé foi sendo aperfeiçoada com o tempo. Na história a gente vê que Abraão enfrentou muitas dificuldades. Nós não sabemos muito sobre a sua história antes do chamado de Deus, mas sabemos que ele vivia na Mesopotâmia, na cidade de Ur. E Deus chamou Abraão do meio da idolatria. Deus chamou Abraão para romper definitivamente com seu modo de vida antigo. Deixar o conforto da sua casa, da sua família e ir para um lugar onde Deus iria mostrar. Então Abraão não teve uma vida fácil. Enfrentou muitas provações. E para ele se tornar esse pai da fé, ele teve que aprender algumas coisas. A primeira coisa que Abraão teve que aprender foi a obedecer. Quem quer caminhar em fé com Jesus Cristo tem que aprender a obedecer. Eu não uso a minha fé seguindo o meu coração, não. Eu uso a minha fé seguindo a palavra de Deus e a orientação que Deus me dá. A palavra de Deus em Gênesis diz assim: então o Senhor disse a Abraão: saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa do seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Então, a primeira coisa que Abraão deveria fazer era obedecer. E ele obedece parcialmente. Quando Deus chamou Abraão, recebeu a ordem de sair do meio de seus parentes. Mas ele acabou levando consigo seu pai e seu sobrinho. E isso lhe gerou problemas futuros, atrasando a sua viagem até a morte de seu pai e problemas com o seu sobrinho mais à frente. Então, até ele ficar só e se separar. Então, Abraão precisava obedecer, obedeceu parcialmente. A segunda coisa, Abraão precisava não se apegar aos limites humanos. Quem quer viver em fé, quem quer
caminhar em fé com Cristo, tem que entender que nem sempre as coisas estão dentro dos limites humanos, dos limites naturais do ser humano. Abraão e Sara é o casal mais improvável para servir de pai de muitas nações. Olha o que diz: abençoá-lo-ei e também dela te darei um filho. Sim, abençoá-la-ei e ela será mãe de nações. Reis de povos sairão dela. Ao que se prostrou Abraão com o rosto em terra e riu-se. E disse no seu coração: a um homem de 100 anos há de nascer um filho? Darás à luz Sara, que tem 90 anos? Então, baseado nos limites humanos, é claro que Abraão olha para aquela situação e fala: eu estou com 100 anos, eu acho que Deus se equivocou, ele está esquecendo, ele está contando errado os meus dias de vida. Então, ele e Sara tentam dar um jeitinho, né, na promessa do Senhor. E Agar, então, foi oferecida como concubina por Sara a Abraão, que consentiu em coabitar com ela e resultou na gravidez de Agar. Então, o filho da promessa, que em breve viria, Abraão e Sara dão um jeito para abreviar aquilo que Deus havia prometido, porque eles já eram idosos. E de Agar nasce Ismael. Então, Abraão devia confiar, entender que a fé em Deus era para além dos limites humanos. Não importa a idade dele. Se Deus prometeu, Deus iria cumprir. Mas, novamente, Abraão falha naquilo que ele deveria se apegar para realmente crescer em fé com Deus. E terceiro, Abraão deveria aprender a confiar completamente em Deus. Então deveria obedecer, deveria não se apegar aos limites humanos e deveria aprender a confiar completamente em Deus. Mas em uma determinada ocasião, após sair de Harã, foi para Canaã. Ali o Senhor prometeu que daria aquela terra à sua descendência. Veio uma crise naquela região e Abraão e Sara acabaram partindo para o Egito, um lugar pagão. E Abraão fez um acordo estranho com Sara. Ele disse: ó, Sara, não vamos dizer que você é minha esposa, vamos falar que você é minha irmã, porque podemos chegar lá e as pessoas podem querer me matar para ficar com você. Então vamos dizer que você é minha irmã, para que eu fique ileso. Então Abraão, em vez de confiar naquilo que Deus estava fazendo na vida dele, depois de tudo isso, confiar completamente em Deus, ele arranja um outro jeitinho para se livrar de algo ruim que pudesse acontecer com ele. E nesse caso, Abimeleque pega Sara, pensando que é a irmã de Abraão, e leva para si. E Deus aparece em sonho para Abimeleque. Diz: Abimeleque, se você tocar em Sara, você será castigado e será morto. E ele questiona Deus dizendo: mas ela é irmã de Abraão. Fala: não, ela é esposa de um profeta. E se você tocar na esposa desse profeta, você vai sofrer as consequências. Então Deus interviu aqui numa falha de Abraão em confiar completamente em Deus. Ele deveria ter dito a verdade, deveria ter seguido e dito: essa é minha esposa, e Deus o protegeria, porque Deus estava com ele, era Deus quem estava chamando ele, mas ele quis novamente dar um jeito. Depois de tudo isso, então, foi que a sua fé foi realmente testada. E nós vemos o porquê que Abraão é chamado de pai da fé. Porque realmente Deus traz uma proposta para ele completamente difícil para qualquer ser humano. Dizendo para ele: Abraão, me entrega o seu filho Isaque e oferece ele em sacrifício a mim. E o filho da promessa, aquele filho que Abraão achou que não viria, que tentou dar um jeito, agora Deus fala: depois de tudo isso, me entrega esse filho. E para que isso acontecesse, Abraão novamente teve que obedecer, em primeiro lugar, superar os limites humanos e aprender a confiar completamente em Deus. E assim ele fez plenamente nessa situação. Depois de ter passado e ter aprendido com os seus erros, eu acho que ele olhou e disse: não,
Eu preciso obedecer o que Deus está me pedindo. Eu preciso entender que Deus pode superar os limites humanos. Se Ele vier a sacrificar o meu filho, Deus tem o poder para ressuscitá-lo, se for necessário. Então eu preciso confiar completamente. E assim Abraão fez. E é claro, Deus, no momento, entrega o cordeiro, e o filho dele não é sacrificado. E nós vemos o que Deus fez por nós, que é realmente entregar o seu Filho Jesus numa cruz por nós. Então, uma lição para essa noite: se você quer realmente andar em fé, não é pelo que você faz, mas aprenda a obedecer. Entenda que os limites humanos não estão condicionados a Deus. Deus pode fazer para além daquilo que nós entendemos na nossa humanidade, e nós devemos confiar completamente. Por mais desesperador que seja, por mais difícil que seja a situação, nós devemos dizer: Deus, eu tenho fé e confio plenamente em Ti, que o Senhor há de cumprir aquilo que me prometeu, que o Senhor há de me ajudar nessa situação. A promessa do Senhor é que Ele nunca nos deixaria. O Senhor nunca nos deixaria desamparados. Você tem um Pai que, não importa a situação, Ele não te abandona. Então, não viva outro evangelho. Não se deixe levar por mensagens que muitas vezes podem confortar momentaneamente, mas não nos aproximam de Cristo. Não ache que você pode aperfeiçoar as coisas pela sua força. Não ache que é por isso. Eu não estou conseguindo, eu não tenho força para isso. É isso mesmo. Você não tem força, não é pelas tuas forças, mas é pela fé. Obedecendo, não se apegando aos limites humanos e confiando plenamente em Deus. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, quero te agradecer mais uma vez por essa mensagem, e que o Senhor nos ensine a confiar plenamente no Senhor. Nós vimos que Abraão, aquele que não era perfeito, falhou algumas vezes, mas no fim aprendeu que não existe outra saída, outro caminho a não ser confiar no Senhor. É isso que nós temos, é nisso que nós nos apegamos. A fé no Senhor Jesus, que nos conduz. Deus, que o Senhor sonde os corações, sonde as mentes deste lugar. Se eles estão confusos, se eles estão sobrecarregados, se eles estão desanimados, se estão tristes. O que falta, Senhor? O que falta para eles? Eu sei que o Senhor é a resposta. O Senhor é aquele que pode realmente preencher o vazio. Nós queremos nos aproximar de Ti, ser mais parecidos contigo, e não ser levados por qualquer coisa que nos falam, o que destoa da verdade do Evangelho. Mas nós queremos nos apegar ao Senhor, a fé em Jesus Cristo, e não em nós mesmos, e não nos nossos próprios esforços. Muitas vezes nós achamos que nós nos bastamos, que nós somos bons no que fazemos, que nós realmente temos mérito, mas nós sabemos que não somos nada, somos pó, e nós carecemos da graça do Senhor, nós carecemos realmente do Teu amor, Deus. Sem o Senhor nós não somos nada. Muito obrigado, Deus, por essa palavra, e obrigado por esse povo, por essa família, Deus. Nós Te amamos, Senhor. Amém, Pai.